Olá, boa noite. Mulher é assassinada pelo cunhado em São Gotardo. Bandidos fazem mulher refém em fazenda de patrocínio e são presos. E mais. Idoso é encontrado ferido no bairro Várzea. Cara de pau. Após furtar prédio e não ser preso, o homem volta ao local e furta novamente. Ele foi identificado. Com a proximidade do Enem, estudantes seguem nos preparativos para o exame. Vestibular para medicina na UFO é realizado em Patos de Minas. Patenses de 21 anos são vacinados contra a Covid-19. Casa da Acolhida faz rifa para manter atividades e faz entrega de prêmios sorteados. E em meio ao tempo seco de inverno, ipês amarelos fazem sucesso em Patos de Minas e em todo o estado. A partir de agora no NTV News. Um homicídio foi registrado ontem à noite em São Gotardo. O suspeito é cunhado da vítima, uma mulher de 42 anos. Ele foi preso e conduzido para a delegacia de Polícia Civil aqui em Patos de Minas. Adneia Alves Silva Chaves, 42 anos, morreu na noite desta sexta-feira para sábado em São Gotardo, após ser apunhalada pelo cunhado. Uma vez já ouvidos policiais militares que atenderam o local e tiveram acesso com a cena do crime, bem como ouvir duas filhas da vítima, detectamos de fato uma motivação fútil que levou a este caso, tendo em vista que o autor investigado trata-se de um cunhado da vítima. Ela, junto com a sua filha, estava em um bar. Neste bar, elas deslocavam para a sua residência, quando perceberam a presença deste cunhado aqui investigado e conduzido na delegacia hoje. Perceberam a presença dele, que ele estava seguindo. Elas, com muito receio, passaram a apressar o passo, com o objetivo de chegar em casa, mas quando estavam bem próximas de casa, elas foram atacadas por uma pessoa. Essa pessoa, em poder de um canivete, desferiu um golpe na região das costas, né, dos seios dela, em que essa filha tentou conter com o objetivo de evitar novos golpes, conseguiu jogá-lo ao chão, sendo identificado que então era de fato esse ex-cunhado, o qual já havia ameaçado a vítima anteriormente. A mulher chegou a ser socorrida para atendimento médico, mas não resistiu ao ferimento. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Patos de Minas, onde se constatou que ela foi de fato atingida na lateral do corpo por um canivete. Porém, infelizmente, a vítima não conseguiu chegar em sua casa e já caiu toda ensanguentada, próximo, até a chegada dos policiais militares. Policiais militares compareceram, socorreram essa vítima à UPA lá de São Gotardo, mas infelizmente ela não resistiu a esse ferimento e veio a óbito. Sendo feita a necrópsia aqui em Patos, já foi detectado realmente esse único ferimento nessa região. A arma trata-se de um canivete que foi apreendido. O investigado conduzido aqui hoje foi reconhecido pela filha da vítima, Então, hoje ele teve a sua prisão ratificada em flagrante por um homicídio qualificado pelo motivo fútil. A Polícia Militar deu início à ocorrência e o caso foi repassado para a Delegacia de Polícia Civil. Na manhã deste sábado foram ouvidas as duas filhas da vítima, que também relataram que o possível motivo do crime seria porque o cunhado suspeitava que a Adneia estava interferindo no relacionamento dele com a irmã dela. Passou a ter uma animosidade com essa vítima, passando em seguida então a proferir ameaças contra ela. Ela, não acreditando que ele levasse a cabo aquelas ameaças, nunca procurou nenhum auxílio policial e sempre tentou resolver à base do diálogo. O suspeito foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil aqui em Patos de Minas, onde também foi ouvido pelo delegado para seguimento das investigações. Foi ouvida outra filha da vítima, em que realmente relata essa animosidade entre eles, essas ameaças anteriores. Então, já está bem sedimentado a autoria, motivação, Então, assim, a alegação dele, acredito que não tem outra a não ser confessar este crime.
E o idoso foi encontrado ferido ontem à noite na rua Patrocínio, bairro Várzea, próximo ao antigo projeto Saci, aqui em Patos de Minas. Ele apresentava aprofundamento de crânio. O repórter Matheus Borges tem os detalhes. De acordo com informações no boletim de ocorrência, a equipe do SAMU acionou a Polícia Militar, relatando que havia um homem caído aqui na rua Patrocínio. Segundo ainda os detalhes, esse homem apresentava traumatismo craniano, mas não soube informar a causa. Quando chegaram no local, os militares encontraram esse homem sendo socorrido pelo SAMU, sendo que ele estava caído próximo ao meio-fio e havia uma grande poça de sangue debaixo da cabeça dele, que ainda apresentava um corte e amassamento de crânio próximo à região da nuca. Uma pessoa que viu o fato disse para a polícia que enquanto andava pela rua, viu o homem caído aqui na via ao lado da poça de sangue e que acionou a polícia e, na sequência, o socorro. Ainda em conversa com os policiais, a testemunha disse que um pouco mais cedo viu o homem de bicicleta passando pela rua apresentando estar embriagado. Outra pessoa, essa também testemunha, disse que antes do ocorrido deparou com a vítima sentada no meio-fio e com a bicicleta do lado dele, porém não percebeu se ele estava machucado ou não. Durante então os trabalhos, cerca de 10 metros de distância de onde a vítima foi encontrada, os policiais encontraram outra poça de sangue. Dessa forma, então, o homem foi socorrido consciente, porém não soube informar o que havia acontecido. O SAMU encaminhou este homem para o Hospital Regional Antônio Dias com sangramento na nuca e afundamento de crânio. O perito da Polícia Civil esteve aqui no local e realizou os trabalhos para tentar apurar as causas dos ferimentos. E o agricultor de 43 anos morreu ontem após um grave acidente com trator na cidade de Coromandel. Alex Fabiano Ramos Pereira teria saído durante a tarde para fazer a limpeza de um terreno de sua propriedade na fazenda Recanto da Onça, próxima à comunidade Charneca, mas não retornou. Com a demora, a mãe dele foi ver o que havia acontecido e encontrou já à noite ferido. A máquina teria passado sobre a cabeça da vítima. O pai de Alex chegou a socorrê-lo, mas ele já deu entrada em uma unidade de saúde sem vida. O Corpo de Bombeiros foi acionado hoje para dar apoio a um motorista de 71 anos que, ao chegar em um hotel no bairro Cônigo Getúlio, deixou o carro desengatado e o veículo foi parar em uma ribanceira. Em contato com o motorista, ele disse que estacionou o carro e depois entrou no saguão do hotel. Em certo momento, percebeu que o veículo não estava engatado. O carro desceu no desnível e caiu na ribanceira, parando com as rodas para cima. Após avaliar que não houve vazamento de combustível e não havia risco de incêndio, a equipe do Corpo de Bombeiros orientou o motorista a acionar o serviço de guincho para fazer a retirada do carro. E como foi dito ontem no NTV News, um assalto foi registrado em uma fazenda próxima à BR-365 em Patrocínio. Bandidos chegaram a fazer uma mulher refém e fugiram para o meio de um cafezal. Após ser acionada, a Polícia Militar fez cerco no local. Um drone foi utilizado, além de cães da Roca, que foi acionada para auxiliar nas buscas. Após diligências, o primeiro bandido de 28 anos foi encontrado deitado no cafezal com a vítima. Ele estava armado com uma espingarda. Em continuidade ao trabalho, o outro criminoso de 58 anos, que teria fornecido informações privilegiadas para os comparsas, também foi preso. Ainda foram identificados outros 2 envolvidos no crime, porém, ainda não foram localizados. E um homem que furtou em um prédio que fica na rua Hugo José de Souza, no bairro Jardim Centro, está sendo procurado pela polícia. O crime aconteceu entre o fim da noite de ontem e a madrugada de hoje. Em um primeiro momento, o autor arrombou a porta de entrada do prédio, foi até a garagem e furtou uma bicicleta das cores preta e laranja. Antes de fugir, ele conseguiu abrir a porta de um carro e furtou uma sacola com uma camiseta nova e fugiu. Mas o ladrão voltou ao local utilizando outras roupas, furtou outra bicicleta, dessa vez preta com amarelo. Todas as ações foram flagradas pelas câmeras de segurança do prédio. O suspeito foi reconhecido e já tem várias passagens policiais, principalmente por furto. O homem ainda não foi localizado. A seguir, com proximidade do Enem, estudantes reforçam preparação para o exame. E vestibular para medicina da UFO foi realizado hoje também em Patos de Minas.
O INEP justificou a iniciativa de estudar a possibilidade de terceirizar a formulação de perguntas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e a calibragem dos níveis de dificuldade da prova. Segundo o órgão, o sistema está obsoleto e o estoque de questões usadas em provas está abaixo do ideal. Fato é que o Enem está cada dia mais próximo, os preparativos dos estudantes estão se intensificando. Previsto para ocorrer nos dias 21 e 28 de novembro, a edição 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio ocorrerá de forma digital e impressa. Nas escolas de Patos de Minas, os preparativos já estão a todo vapor. E a rotina dos estudantes gira em torno da prova. Em casa, eu geralmente acordo bem cedo, venho para a escola já começo a estudar desde manhã. De tarde tenho alguma atividade também educativa e à noite eu descanso para conseguir absorver todo o material estudado durante o dia. O retorno das aulas presenciais trouxe um gás a mais para o ânimo dos estudantes, e as escolas estão se adaptando para reforçar os estudos direcionados ao Enem. Desde maio, com a autorização da volta aos estudantes, aos espaços escolares, a gente vem buscando alternativas para que o foco nos estudos, a retomada do hábito diário, essa relação próxima entre estudante e aluno aconteça. Ter voltado aqui para a escola no método presencial está ajudando muita gente, a escola vem dando muitos materiais, aulões, incentivando com a carga horária mais extensa, para a gente estar preparado no final do ano. Mais de 3 milhões de estudantes irão realizar o Enem, e a ansiedade é um dos principais fatores a serem trabalhados para que ocorra o bom desempenho durante a prova. A ansiedade eu tenho certeza que pesa para a maioria das pessoas agora no terceiro ano em lidar com a escolha da profissão, seu futuro, e a gente vai lidando, tentando ter calma com a escola ajudando a gente, com a família. É uma prova que exige muito concentração, exige um preparo, não só um preparo de conhecimento específico, exige um preparo mesmo de administração do tempo para fazer uma prova, além do conhecimento específico que você precisa saber. Você tem que estar bem concentrado e, além de tudo, você tem que administrar o seu psicológico também, às vezes a pressão, de às vezes ter que, eu preciso passar no meu vestibular, o meu Enem tem que ser bem feito, tem toda essa pressão. E uma prova muito extensa, uma prova muito extensa. Estar focado e administrar o tempo são uma das dicas valiosas que este professor dá aos estudantes para encararem a maratona do Enem, que conta com 180 questões e uma redação de texto. Dica de estudo é o quê? É você estar sempre revendo os conteúdos, desde o ensino fundamental 2 até o ensino médio, porque o Enem é uma prova muito contextualizada, Uma prova que exige muito leitura, mas lá pela teoria de resposta ao item, lá tem questões de níveis básico, médio e mais avançado. Então, ou seja, o aluno também tem que ficar atento às questões, aos níveis das questões. A dica que eu deixo é sempre estar preparando, sempre estudando e sempre trabalhando o emocional, porque às vezes você fica até meio que agitado por tanto conteúdo e tudo mais. E foi realizada na tarde de hoje a primeira etapa do vestibular UFO 2021 para os candidatos ao curso de medicina. A expectativa foi receber em torno de 500 candidatos somente aqui em Patos de Minas. A primeira etapa do vestibular da Universidade Federal de Uberlândia foi realizada na tarde deste sábado nas cidades da região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, entre elas Patos de Minas. Na semana passada, a aplicação das provas foi para os candidatos de todos os cursos oferecidos pela UFO. E neste fim de semana, a prova foi específica para o curso de medicina, bastante concorrido em todas essas cidades. A semana passada, no sábado e no domingo, nós fizemos o vestibular para todos os cursos da universidade. Nesse final de semana, é um vestibular exclusivo para os candidatos da medicina. E as provas estão acontecendo em Patos de Minas, Monte Carmelo, Ituiutaba, Uberlândia, Ribeirão Preto, Goiânia e Belo Horizonte. Então, é o mesmo processo simultaneamente em todos esses locais. O vestibular foi dividido em etapas e em 2 dias. Neste sábado foram realizadas as questões fechadas e no domingo serão as questões abertas. A expectativa é que hajam cerca de 500 candidatos ao curso de medicina. Nesse final de semana nós esperamos um pouco mais de 500 candidatos
E se a expectativa se mantiver, a ausência vai ser muito pequena, porque é uma demanda grande, né? É o curso mais concorrido e normalmente a ausência de candidatos é muito pequena nesse processo. Sábado é o que nós chamamos na universidade de a primeira fase. Então são todos os conteúdos com questões fechadas. Amanhã é o que nós denominamos de segunda fase. Serão as questões abertas mais a redação. Feitas as provas, os alunos acompanham o resultado e o restante do cronograma por meio do edital da universidade. Para os que vieram participar, a expectativa e nervosismo estavam a 1000. Mas uma galera bem preparada e ao mesmo tempo confiante na prova. Eu tô bastante nervosa. Tranquila, eu fiz as provas antigas, tô confiante. Eu estudei bastante, então tô bem tranquila, sabe? Estudei com as provas passadas, tô confiante. A seguir, estudo mostra menor proteção contra a Covid-19 com o aumento da idade do imunizado. E jovens de 21 anos são vacinados contra a Covid-19 em Patos de Minas. Representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da farmacêutica Janssen se reuniram ontem para discutir a troca de informações sobre o uso de dose de reforço. Segundo o comunicado da agência, o objetivo é coletar subsídios para avaliar as possibilidades e a demanda por uma dose de reforço no caso do imunizante. Diferentemente de outras vacinas, a Janssen tem um ciclo vacinal completo somente com uma dose e não com duas. E representantes da Anvisa também se reuniram com integrantes da farmacêutica Pfizer para dar continuidade à troca de informações sobre a segunda dose do imunizante. A Anvisa deseja reunir todos os dados, tanto de testes da própria Pfizer quanto de pesquisas realizadas por instituições públicas e privadas, para avançar na análise sobre a necessidade e conveniência sobre a dose de reforço. Pesquisadores brasileiros mostram que a efetividade das vacinas contra a Covid-19 é impactada pela idade de quem toma a dose. De acordo com um estudo feito com 75 milhões e 900 mil pessoas imunizadas com as vacinas AstraZeneca e Coronavac, há uma redução da proteção com o aumento da idade. Esses dados, segundo os especialistas, podem ajudar a orientar decisões de saúde pública, incluindo a necessidade de doses adicionais ou de reforço. A pesquisa, que envolve diversos pesquisadores de diferentes instituições, é coordenada pelo pesquisador da Fiocruz, Manuel Barral Neto. O estudo divulgado essa semana traz dados de pessoas vacinadas no Brasil, coletados entre 18 de janeiro a 24 de julho de 2021. Os resultados mostram que com as duas doses, ambas vacinas oferecem proteção contra casos moderados e graves da Covid-19 e são efetivas na proteção contra infecção, hospitalização e morte. Em geral, aqueles que tomam AstraZeneca têm proteção de 90,2% contra óbito, e aqueles que tomam Coronavac, 73,7%. Aqueles com idade entre 80 e 89 anos que tomaram a vacina AstraZeneca obtiveram um índice de proteção contra a morte de 89,9%, enquanto aqueles que tomaram a Coronavac obtiveram uma proteção de 67,2%. Acima dos 90 anos, esses índices ficaram em 65,4% entre vacinados com AstraZeneca e 33,6% entre aqueles imunizados com Coronavac. Estes números, segundo pesquisadores, mostram que pode ser necessária uma dose de reforço vacinal nos indivíduos acima de 80 anos que receberam Coronavac e naqueles de acima de 90 anos imunizados com AstraZeneca. Os dados mostram que essas idades, em um contexto em que há uma disponibilidade limitada de vacinas, como ocorre no Brasil, devem ser priorizadas. Os resultados das pesquisas foram apresentados ao Ministério da Saúde e ao grupo de especialistas em vacina da OMS. A queda de efetividade com a idade também ocorre com outras vacinas, de acordo com os pesquisadores. Já havia, portanto, suspeita de que o mesmo ocorreria com as vacinas contra a Covid-19. Até o momento, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 230 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Dessas, mais de 187 milhões foram aplicadas, sendo 128,4 milhões em primeira dose, o que corresponde a 79,8% da população adulta com ao menos uma dose de vacina. A pasta ainda informou que mais de 59 milhões de brasileiros já completaram o esquema vacinal, ou seja, 36,9% da população público-alvo.
E hoje foi a vez do público de 21 anos completos receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Patos de Minas. E o período da manhã foi bem tranquilo no antigo projeto da Saci. A expectativa de público para este sábado no antigo projeto Saci era de cerca de 1.000 pessoas. Os convocados para comparecer ao local de vacinação eram jovens de 21 anos completos e faltosos de dias anteriores. A expectativa hoje, são os de 21 anos, as pessoas de 21 anos ou mais. A gente também está vacinando faltosos. A expectativa é que as pessoas fiquem em torno de 15 minutos na fila, contando com a vacinação. A gente tem uma equipe de vacinação maior hoje, para que as pessoas fiquem o menor tempo possível na fila. Para quem compareceu ao local, um momento de alívio. A maioria acreditava que demoraria mais tempo para ser vacinada. Eu achei que ia demorar mais, mas parece que começou a adiantar as vacinas tudo, Eu achei que ia ser mais pro fim do ano mesmo. Foi bom, bem especial, Estou vacinando jovens hoje. Dentre as vacinadas nesta manhã estava a Jaqueline, que foi acompanhada da irmã, Kelly, para receber sua primeira dose. Ambas também felizes por já ter na família boa parte imunizada. Eu acho que ia ser mais lento, Foi até que rápido. É bom, é ótimo. Meu pai e minha mãe já vacinou, agora só falta meus irmãos. Fica despreocupado. Foi muito bom, Assim, ter se imunizado e tudo mais, foi maravilha. Eu achei que fosse demorar mais. Vou guardar um registro importante, Vacinação aí no meio dessa pandemia, tantas famílias, perderam seus entes queridos. Aí é isso. Por fim, é como a Beatriz disse, é um momento de grande importância para todas as pessoas em qualquer faixa etária. Sim, eu acho que a vacina está sendo um caminho bem importante para todo mundo, então, ainda mais eu nem tinha esperança que eu chegaria a tomar vacina por não ser tão da prioridade, Então, fico feliz que o meu momento tenha chegado. Em compensação, eu acho que muitas outras pessoas, que têm idade menores que a minha, não sei se elas vão chegar a vacinar. E eu acho que é importante, na situação que todos nós estamos vivendo, a vacinação, para todo mundo, não só para mim, como também para outras pessoas que já tomaram. Um balanço divulgado hoje pelo Ministério da Saúde aponta que até este sábado, mais de 1 milhão de doses de vacina contra a Covid-19 foram aplicadas nos adolescentes entre 12 e 17 anos. Com o avanço da vacinação em adultos no Brasil, estados e municípios já começaram a imunizar o público dessa faixa etária. A orientação da pasta é que a imunização dos adolescentes só seja iniciada depois que as cidades aplicarem a primeira dose em toda a população adulta. Outra recomendação é que os municípios apliquem a vacina da Pfizer, pois esse é o único imunizante com aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para vacinar esse público. E o governador Romeu Zema informou que a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos em Minas Gerais começará em setembro. O anúncio foi publicado em uma rede social sua hoje. O governador ainda chamou a atenção para que as pessoas retornem para completar o esquema vacinal, caso tenham recebido a primeira dose. A seguir, amanhã se comemora o Dia Nacional de Combate ao Fumo e estudo revela que tabagismo aumenta as chances de casos graves de Covid-19. E Casa da Acolhida faz entrega de prêmios sorteados no programa Gui Boaventura. O cigarro é responsável por desencadear doenças cardiovasculares, cânceres e outras respiratórias crônicas, como outras. Com o surgimento da Covid-19, o hábito de fumar também se tornou mais um fator de risco para quem se contamina com SARS-CoV-2. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, no Brasil, anualmente o tabagismo mata 162 mil pessoas. E amanhã, 29 de agosto, marca o Dia Nacional de Combate ao Fumo. 2 Smart TVs de 43 polegadas foram sorteadas ao vivo no programa Gui Boaventura em uma ação beneficente em prol da Casa da Acolhida. E nós acompanhamos o recebimento dos prêmios. Quase 5.000 bilhetes foram vendidos para a rifa de 2 Smart TV de 43 polegadas sorteadas pela Casa da Acolhida. Os prêmios foram sorteados no dia 30 de julho no programa do Gui Boaventura.
e 2 felizardas irão levar os televisores para casa. Olha, mas uma promoção, né, realizada pela Casa da Acolhida. A promoção teve início no mês de fevereiro e nós fizemos um sorteio de 2 aparelhos de TV e hoje a gente está aqui tendo a grata satisfação de estar fazendo a entrega dos prêmios às sortudas, né? Foi uma surpresa, né? Muito agradável ter ganho, porque assim, a gente sempre ajuda, né? Mas assim, nunca tem pensar que a sorte vai ser pra gente, né? E eu comprei, eu estava até esquecendo disso, e desliguei o meu celular, o meu telefone fixo. E o Ailton custou me achar. O dia que ele me achou, ele me ligou na escola, eu achei que era um trote. Ele falou que estava na minha casa com meu filho, eu saí apavorada, falei, nossa, sequestraram meu filho. Né? Porque eu não estava esperando mesmo, né? E foi uma surpresa muito boa saber, né, desse prêmio que eu tinha sido sorteada. E a demora de entrega, eu acho que eu tive culpa, porque ele demorou uns 15 dias para me encontrar. Foi muito bom, bom demais, né? Ajudar vale a pena. Nossa, muito feliz. A gente contribui, às vezes a gente nem lembra em questão de rifa, de premiação, é mesmo para estar ajudando, né? Fiquei feliz porque é gratificante a gente ser sorteado e mais gratificante ainda poder estar ajudando, fazendo bem, né? Para essa entidade que com certeza é muito merecedora. Fiquei bastante feliz. Agora você vai conseguir ver a Netflix numa tela maior. Ah, com certeza. Show de bola, né? O dinheiro arrecadado com a rifa será revertido para a instituição que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade em Patos de Minas. E a gente fica muito agradecido a todas as pessoas de Patos de Minas, de toda a região, que acredita nas nossas promoções e está sempre aderindo e comprando seus bilhetes. Já que a Casa da Acolhida é uma entidade que abriga crianças de 0 a 12 anos em situação de risco social e são graças a essas promoções que a gente tem condições de dar continuidade ao trabalho da casa e de dar uma vida melhor para essas crianças que hoje aqui está abrigada. A casa hoje tem 17 crianças abrigadas e se não fosse essas promoções, não fosse o apoio que a população dá para nós, com certeza seria muito mais difícil ou talvez até mesmo inviável a gente dar continuidade no trabalho da casa. O próximo sorteio da Casa da Acolhida será uma motocicleta Yamaha Factor e uma bicicleta no valor de R$1.000. Como a Casa da Acolhida vive de promoções, a gente está realizando agora uma promoção de uma moto 0 km e uma bike também zerinha. O pessoal do telemarketing já está ligando nas empresas, nas residências. A gente está vendendo essa rifa, mandando um mensageiro devidamente identificado com o uniforme da Casa da Acolhida para estar recebendo. Então, você que recebeu uma ligação na sua empresa, na sua residência da Casa da Acolhida, é a nossa promoção, que é uma bike nova e uma moto 0 km. E o sorteio será feito no dia 30 de dezembro. E por falar em ajuda, hoje é o Dia Nacional do Voluntariado. Como tudo na nossa vida, a pandemia acabou atrapalhando algumas ações, mas o voluntário que é voluntário sempre arranja um jeito de ajudar. Pode até ser escrevendo livro infantil uma forma de incentivar as crianças a fazer o bem desde cedo. A paixão de Natália por voluntariado veio com vários anos de experiência trabalhando na comunicação do projeto assistencial Novo Céu, uma entidade sem fins lucrativos que cuida de pessoas com paralisia cerebral em Contagem. Então, por que não escrever um livro sobre isso, ser voluntário? Aliás, a ideia literária teve grande inspiração na família. Foi a partir de conversas com a filha mais velha que a publicitária resolveu redigir para crianças. Um desafio e tanto para a primeira publicação. Então era muito tranquilo falar para os adultos, mas quando você traz para o universo da criança, você tem que trazer ele de maneira concreta, entendível, né, compreensível para a criança, encantadora, porque os livros infantis precisam ser encantadores também. Para cativar as crianças, o livro conta com ilustrações de Sérgio Luiz, o Anjo. É uma conversa de mãe e filha, em que a menina vai descobrindo a importância de ajudar o próximo. Ela nasce da personagem principal, a criança Marina, escutando da conversa de seus pais uma palavra diferente que ela nunca tinha ouvido falar, que era voluntário. Então ela escutou, sabe aquela coisa bem de criança que escuta uma palavra, guarda para ela, fica refletindo e depois, na primeira oportunidade, ela pergunta para sua mãe, o que é, né, voluntário? E a partir dessa pergunta, elas vão conversando e a mãe vai trazendo exemplos mais concretos sobre oportunidades de fazer o bem, de ser voluntário. Parte da tiragem foi entregue diretamente ao Projeto Novo Céu.
Dessa forma, a entidade poderá vender e fazer outras ações para arrecadar recursos. A pré-venda para o público em geral começou em julho e quem se antecipou recebeu uma dedicatória especial. Na estreia como autora, Natália está fazendo bem 2 vezes, doando e formando futuros voluntários. Eu acredito nisso, né? As crianças que têm esse contato, que têm essa oportunidade de compreender o sentido disso e fazer, né, ações mesmo concretas do bem junto à escola, aos pais, enfim, aos espaços que ela habita, é muito provável que ela seja um adulto mais consciente, mais solidário, assim, com certeza. A seguir, a gente confere a previsão do tempo para este domingo e ipês amarelos fazem sucesso em Minas Gerais. Vamos à previsão do tempo. Agosto se despede no fim de semana do Alto Paranaíba com possibilidade de pancadas isoladas de chuva neste domingo. Ainda que haja possibilidade de precipitação, a umidade do ar continua baixa. Durante as tardes, o esperado são taxas entre 20% a 30%. Os termômetros também devem continuar a marcar temperaturas elevadas, com máximas de até 36 graus Celsius. E quem passa pelas ruas de Minas Gerais não consegue deixar de se encantar com a beleza de uma árvore que é considerada símbolo do país, que são os ipês. É nessa época do ano que elas florescem, que aparecem aquelas flores amarelas. Uma harmonia perfeita com o azul do céu tão limpo nessa época de inverno. No mês de agosto, a cidade ganha uma nova cor. É difícil quem se depare com o ipê amarelo e resista a dar aquela olhadinha para admirar. Os tons de amarelo são muito lindos e os brancos também são muito bonitos. É um símbolo do Brasil, né? Lindo. Na Praça Dom Pedro II, as folhas amarelas caídas ao chão e a árvore cheia de beleza encanta quem passa por ali. Encanta. A minha cidade lá também é toda cheia de ipê, em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, é toda ipê e é coisa linda, não? Muito lindo mesmo. É no fim do inverno, no período mais seco do ano, que os ipês desabrocham em várias cidades do país. Em Poços de Caldas não é diferente. O colorido das flores torna a paisagem ainda mais bonita e encantadora. Toda árvore ela tem o seu período natural de floração, né? E esse período agora é ideal para os ipês estar florescendo. Na verdade, se inicia desde junho, né? E nós vamos ter a floração aí de todos os tipos de ipês até dezembro. Então inicia ali com os ipês roxos, pelos rosas, agora vem os amarelos, né? E nós vamos finalizar esse período com os ipês brancos, né? Há mais de 50 anos embelezando e enfeitando a Praça de Poços de Caldas, a previsão é que a espécie continue por muitos e muitos anos assim. Tem uma característica de bastante longevidade, né? E junto com isso, o município tem investido bastante no replantio dessas árvores, na utilização desse tipo de espécie. Só para você ter uma ideia, no primeiro semestre foi plantada aí mais de 100 mudas de árvores de ipês. Pois é, os ipês colorindo as ruas aí, fazendo sucesso também pelas redes sociais dos patenses. Por hoje é só, obrigada pela sua companhia, bom domingo para você, mais informações no patojá.com.br e a gente volta a se encontrar na segunda-feira no programa Gui Boaventura a partir de meio-dia. Até lá!